o que está configurado do Bessias são elementos suficientes para ele ser investigado, para ele ser afastado e ele receber uma punição exemplar. O que o Bessias está fazendo, se confirmar tudo aquilo que está sendo dito acerca de como ele atua em relação ao INSS, ele já tem que ser afastado. O Bessias, ele é um problema. Ele é um problema para o Lula, ele é um problema para o Senado, ele é um problema para o Alcolumbre, ele é um problema para a AGU. O Bessias é um problema na sua essência. É que quando a Dilma rebatizou, né? Ela estava gripada e quando falou, não, Bessias, ela falou Bessias, que ela estava com o nariz entupido. Então, a gente, quando ela rebatizou, ela era presidente da República, eu acato o nome do fato dele ter se rebatizado. Então, no caso, ele é um problema para todos. E aí nós temos uma situação. Eu concordo contigo que a tendência é prorrogar. Mas eu acho que essa prorrogação ela vai se dar por um simples fato de não é nem de esperar a queda do Toffoli, é saber como que o Toffoli vai cair, o tipo de negociação que vai ser feita, o tipo de negociação que vai ser feita exatamente com o Alcolumbre. Porque eles estão com um problema muito grave. O Lula quer colocar o seu pincher. E já ficou a prova. Se confirmar o que ele fez no INSS, ele é, assim, um cão de amestrado do Lula. Então, ele quer alguém para fazer o que está lá. E o Alcolumbre, ele quer o seu hamster lá dentro do STF, que é o Pacheco. O Pacheco, ele não é uma figura benquista por todo o Senado. Ele é uma figura benquista pelo Alcolumbre, sim, que quer alguém para blindá-lo na sua tentativa de fazer aquilo que o Sarney fez num passado muito recente, que é espraiar-se e criar uma rede de indivíduos dependentes dele, porque essa é a lógica do Alcolumbre. O Alcolumbre, pode ver, ele não fala que quer ser presidente da República, ele não fala que quer ser governador, ele fala apenas que ele quer continuar executando as suas funções como senador e como presidente do Senado. Por qual razão? Ele quer autarquias, ele quer entrar nos governos, ele quer tribunais de conta, ele quer se espraiar, porque esse é o cara que manda de verdade, porque é o cara que manda na máquina. Era o que o Sarney tinha. O Sarney é o grande responsável por toda essa porcaria que está acontecendo no Brasil. Sim. Ele é o grande responsável. Se um dia tivesse oportunidade, eu explicava todos os passos do Sarney e dizer, realmente esse cara, ele destruiu o nosso país. É o que o Alcolumbre quer fazer. Então, o que eu acho que pode acontecer? Temos ainda uns 3 meses antes das coisas ficarem difíceis de fazer qualquer alteração. O que eles vão tentar acelerar é uma negociação para que o Toffoli renuncie. Ele simplesmente, eu quero minha aposentadoria, eu quero qualquer porcaria que seja, eu vou embora. Porque sai limpo para o Toffoli, ele faz de conta que ele fez isso pelo melhor do país. Ele arranja uma embaixada, vai para o quinto dos infernos que eu seja, vai para onde ele quiser ir. Vai morar no Itaiaia. Pois é, ele vai para onde ele quiser e ele fica tranquilo e abre a vaga, sem trazer aquele caos que o Alcolumbre quer, que o Alcolumbre quer evitar. Qual é o caos? Ele diz, não, porque vai criar um precedente porcaria nenhuma, vai criar uma instabilidade porcaria nenhuma, que ele não quer é ter essa bomba de ter que dizer o Toffoli não vale nada e está aqui a prova porque eu iniciei isso. Porque ele negocia com o Toffoli também. O Alcolumbre negocia com todos eles. Então, me parece que ele está apenas aguardando para saber como será a saída do Toffoli. Aí, ele pode pautar a qualquer momento, porque ele já tem acertado que vai ter o hamster dele lá no STF. Uma frase que eu sempre uso, tá? O relacionamento que existe entre bandidos, entre tiranos, entre marginais, entre gangues, nunca é relação de lealdade ou de honra, é relação de suzerania e vassalagem. E o vassalo, ele só mantém a palavra respondendo aquilo que você falou, é um tapa para começar a falar, 50 tapas para parar de falar. Por quê? Porque aquele que é o vassalo, ele só mantém a vassalagem à medida que ele faz um cálculo de custo e benefício e observa se o seu suzerano, aquele que está em cima mandando, ainda tem força. O que ele já começa a perceber? Que caiu para todo mundo. A casa caiu. Logo, eles já estão começando a correr, como ratos correm quando o navio começa a afundar. São os primeiros a cair. E eles são os primeiros a saírem correndo. Claro. E aí é que está. Ou seja, é o cálculo que eles fazem de que aqueles que são os seus superiores na relação de mando
já não tem mais tanta força. Aí você pega o Lupe. O Carbona falou assim, você vê em caso de criminosos. Ora, você sabe que ele vai reincidir. Parecia, com todo respeito, Carbona, pensei que você não estava falando do Lupe, eu pensei que você estava falando do cara que indicou ele. Ou seja, a gente já sabia que ele ia reincidir naquilo que ele está fazendo. Ou seja, o tempo que ele ficou no governo foi um tempo de corrupção aberta que nós vimos no Brasil. Ocorreram vários processos, colocaram-no na cadeia e retiraram da cadeia por uma razão simples, porque o CEP estava errado. E não porque as provas sobradas não eram provas e não eram sobrados. Fizeram de conta que isso não era relevante. Estava lá o cadáver, não, esse cadáver aqui deixa de lado porque o endereço está errado do cadáver, então nós não vamos aceitar. Foi o que fizeram com ele. E aí a gente olha para o Lupe já sabia que ele ia fazer isso. O pessoal do PDT, lá do Rio Grande do Sul, quando eu fazia programas de rádio, detestava o Lupe e dizia... Estou falando do PDT, hein? Sim. Que é um partido, oh meu Deus do céu, envolvido com Lula até lá. Mesmo o pessoal do PDT do Rio Grande do Sul diz, não é possível que a gente possa aceitar a presidência desse cara. Esse cara está até o último fio de cabelo na lama. Eles falavam isso na rádio. Por isso, Lupe, não sou eu que estou falando. Pega as rádios do Rio Grande do Sul, você vai ouvir todo mundo falando isso, inclusive do teu partido. Aí, você vai esperar o quê? Que o Lupe não seja delatado como os seus vassalos. Agora percebe que ele não tem mais poder nenhum. Vamos jogar toda a culpa para ele para reduzir, mesmo porque na delação premiada existe a possibilidade, peraí que meu microfone caiu, existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade de que eles possam realmente ter a sua diminuição de pena, desde que seja comprovado aquilo que eles estão falando. Vamos. A informação é que realmente ele veio associado ao Brizola. Essa é a brincadeira, ou o comentário que eu ia fazer quando o Arthur disse assim, o Brizola deve estar se contorcendo no túmulo. O Brizola? Não sei, não. O Brizola, orgulho. Orgulhoso. Certamente ele deve estar se contorcendo no túmulo dizendo assim, como você é estúpido, foi pego. Mas é nesse sentido que eu quis dizer. Muito provavelmente você foi pego. Exato. Eu sei que quando eu chegar no amadorismo. Tem muita gente que adora o Brizola, então eu com todo respeito, o Brizola é um dos grandes responsáveis pela porcaria que a gente vê no Rio de Janeiro hoje. Sim. Ele é um dos grandes responsáveis, porque foi ele que fez o primeiro grande acordo com os bicheiros para que cada um ficasse no seu território. Isso é coisa de bandido, com todo respeito. Não estou dizendo que o Brizola foi. Estou dizendo que apenas é um comportamento de fazer loteamento de território. E não deveria ter feito isso e deu espaço. Está aí, o Rio de Janeiro é o que é por causa desse primeiro grande acordo que teve lá. Então, o Brizola era o comentário. E só para concluir o comentário também, quando a Maria falou, olha que legal quando ela disse, é uma mesada maravilhosa. O cara... Não, eu estou dizendo que o cara, ele é tão vinculado a fazer coisa errada que ele não recebe nem salário. É mesada. O que fica caracterizado pelas reportagens, aquilo que está saindo na mídia, é que ele blindou. Ele fez tudo para blindar. Se ele fez isso conscientemente, visando a blindagem, isso é crime. E se é crime, ele não poderia, em hipótese alguma, nem estar no cargo. Ele já deveria estar sendo afastado, e se não afastado por quaisquer medidas, que sejam medidas elegantes, que sejam pela força da lei. Ele teria que ser afastado. Agora, o que para mim me incomoda de uma forma muito grande, eu já há muito tempo que eu sou totalmente contrário ao processo de escolha, indicação e sabatina de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem o que esperar do Senado. Ele conseguiu reconduzir o Gonê. Um Senado que reconduz o Gonê. Você não vai esperar o quê de um Senado desse nível? Eu não tenho capacidade, porque o Gonê é um indivíduo que estava demonstrando que ele estava mancomunado com o STF, segundo o que está exposto na mídia. Ora, se está isso, simplesmente eles são contraditórios porque quebraram a Lava Jato, quebraram as ações do Moro, dizendo que o Moro deu telefonemas ou recebeu telefonemas do Dallagnol. Sim. Se o princípio é esse, como é que eles reconduzem o Gonê para ser PGR, se o Gonê almoça com os ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar, inclusive, dos temas que estão sendo avaliados? Ou seja, então a gente não pode esperar nada do Senado. E quando a gente observa nas indicações que vão ter aí, como é que a gente pode imaginar que este Senado
vai julgar, avaliar a ilibada conduta e o notável saber jurídico se são indivíduos que a metade deles tem problemas dentro do STF. O STF pode tirar do seu colo e jogar na mesa um monte de processo contra eles. Ou seja, que conduta ilibada é essa se o próprio Senado, que é quem vai avaliar se o cara é ilibado ou não, está numa condição como tal? E notável saber jurídico. Pelo amor de Deus, aqueles indivíduos ali, mais 60%, 70%. Se você perguntar qual é o artigo 1º da Constituição, ele vai dizer o que é artigo. Ele não sabe o que é Constituição, não sabe o que é artigo, não sabe o que é primeiro, não sabe o que é nada. Então são indivíduos incompetentes, incapazes para verificar a notabilidade do saber jurídico de um indivíduo que está sendo lá sabatinado. Ou seja, essa é a razão pela qual eu, particularmente, sempre defendi mandato de 10 anos para juízes, para ministro do Supremo. A indicação não pode ser política vinda pelo presidente da República. A indicação tem que ser vir de órgãos jurídicos e indivíduos que trabalham com a própria jurídica, com o próprio sistema judiciário. Porque aí você substituiria a notabilidade pela notoriedade. O cara mostrar que ele é bom mesmo. E a notabilidade é irrelevante. Porque o que adianta o povo saber ter a publicidade sobre a notoriedade dele? Isso não é relevante. É relevante se o cara realmente é bom e ele vai cumprir a Constituição. E por isso não poderia ser esse Senado. Teria que ser um outro órgão que teria que ser... Talvez acabar com esse CNJ, que não serve para porcaria nenhuma, e fazer o CNJ ser a corte para julgar ou para avaliar as indicações que não deveriam vir pelo presidente da República. O CNJ não serve para nada mesmo, que sirva para isso. São mulheres espetaculares, guerreiros, não à toa a Gal Gadot, ela é a Mulher Maravilha, mas é porque ela é israelense e serviu o exército de Israel. Então isso para mim já é o ponto fundamental. Agora, tratando da questão do André Mendonça, é interessante. Eu tenho uma grande expectativa com o André Mendonça. Eu citei aqui uma outra oportunidade, o discurso de Napoleão Bonaparte, quando, não discurso, uma entrevista, alguma coisa que ele falou, em que ele falou que ele era alguém que foi pinçado pela história, uma pessoa inexpressiva, ou tinha apenas uma certa relevância num determinado contexto, mas foi pinçado pela história para entender aquilo que estava acontecendo e produzir um grande espetáculo. Gostando ou não do Napoleão Bonaparte, ele mudou a história. E eu olho para o André Mendonça e eu vejo sempre com essa expectativa positiva. Eu acho que é alguém que foi pinçado pela história, que está tentando entender o processo e eu acho que ele entendeu. A sua conduta tem sido retilínea até o momento. Por exemplo, quando ele deu o habeas corpus lá, ou ele falou que o Vorcaro não precisava ir, algumas pessoas ficaram dizendo, se vendeu. Não, ele está mantendo o processo legal dentro da legalidade. Por qual razão? Porque me parece que ele quer escancarar os erros que foram cometidos pelos seus pares. Porque se ele seguir dentro da lógica e dentro do processo legal, ele escancara todo mundo. Então, essa conduta, para mim, mostra que ele vai produzir um resultado. Talvez ele não seja um Napoleão Bonaparte, mas talvez ele consiga mudar um processo histórico. O medo que eu tenho é que cada vez mais ele está se isolando no STF. E esse isolamento vão tentar puxar o tapete, colocá-lo em armadilhas, e eu aconselharia, pelo amor de Deus, ministro André Mendonça, não ande de helicóptero. Helicóptero no Brasil tem o hábito de cair. E tome muito cuidado quando o senhor for pegar qualquer avião ou qualquer carro. Não esqueça que o Falcone, explodiram o carro do Falcone lá na Itália. Só fazendo uma comparação para dizer, indivíduos que se isolam porque querem fazer alguma coisa, eles acabam cometendo deslizes de depressão, se suicidando com 4 facadas nas costas e depois se jogando de ponte. Então, pelo amor de Deus, continue nessa conduta. E eu tenho uma boa expectativa. Espero que o senhor não nos decepcione. Eu gostaria só de fazer uma complementação. O perigo disso tudo está em que ele comunicou todas as entidades que não devem nem abrir e nem conceder os documentos que sejam necessários, sob o risco de serem inutilizados. Onde que está o perigo para mim? De repente o Alcolumbre vai fazer de conta que não ouviu até agora, vai chegar o material lá e eles vão inutilizar o material. Isso para mim é um perigo, porque se está dessa forma, como foi divulgado, veja, pela Foice de São Paulo, aquilo que o Gilmar falou. Então, deve-se levar em consideração que a Foice de São Paulo deve estar falando o que o Gilmar disse, porque eles são muito, muito próximos, né? Pelo menos que me parece. Com todo respeito, da minha perspectiva, isso pode ser barrado sim. É o momento em que você vai ver as lideranças políticas do Brasil indo para Brasília, já na segunda-feira, impedindo esse ato do Gilmar Mendes. Como o Carmona falou, foi de ofício. Ele não foi provocado. E está mais do que escancarado. Ele está ali para defender o Toffoli.
Ele não quis restabelecer a ordem jurídica, nada. Ele só fez isso para ajudar um amigo. Como é que pode? Isso aí não tem nada mais ilegal do que isso.